conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós já estamos estudando há algum tempo e reforçando a cultura de reino e fazendo a divulgação do Evangelho do Reino, assim como colocar Jesus como a conexão divina entre o homem e Deus. Esses são os dois principais e propósitos da nossa página. Nós já estamos estudando há algum tempo sobre o reino e nós desde 2016 nós temos essa página para divulgar uma visão que, assim, na verdade, uma revelação que eu tive em 2012, onde eu compreendi e tive uma percepção do que seria o reino. E desde então eu tenho vindo fazendo essa divulgação. Ultimamente nós temos estudado a respeito de dois caminhos, né, que nós temos no que nos leva ao reino, uma percepção assim, que para chegarmos ao reino nós vamos chegar num lugar. Esse lugar é um lugar de paz, de justiça e de alegria. É um lugar onde não haverá igualdade, porém haverá unidade. As pessoas serão desiguais, haverá diferenças, mas o ser humano vai estar em unidade com Deus. E nós temos tentado explicar o que seria essa unidade, e nós vemos que é difícil fazer isso, mas a percepção que nós temos é que é um caminho espiritual. Então, no último vídeo, nós falamos de dois caminhos. Nós escolhermos o caminho de uma vida espiritual temos como nosso mestre o Espírito Santo. E um caminho que é o caminho que nós já estamos trilhando desde a queda, que é o caminho da mente humana. Nós vamos ver que a queda aconteceu por uma interferência, um anjo caído, né, que é chamado de Satanás, que é diabo e assim. E a verdade é que houve uma introdução e uma interferência externa entre o relacionamento de Deus com o homem. Então, Deus tinha no Éden um relacionamento com o homem. Então, tinha o homem, a mulher e Deus. E nesse ambiente de três pessoas entra uma quarta pessoa, simbolizada pela serpente, que é aquela que deu o recado e fez o trabalho de Satanás, do diabo, de Lúcifer, na mente daqueles dois seres humanos. E em cima deles foram criadas muitas crenças, muitas alegorias, e o que nós temos assim do que está escrito e hoje o que nós podemos entender é que essa queda, na verdade, foi uma interferência na nossa maneira de pensar. Satanás, ele é muito sagaz, e a intenção dele, quando João fala no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, essas são as intenções de Satanás, porque ele vem roubar do homem tudo aquilo que Deus nos deu. E essa, digamos assim, esse sentimento dele é em função dele ter perdido com Deus aquilo que ele tinha, né? Então ele passou a ser uma pessoa, um ser destrutivo, e quer destruir o homem. Ele vem para matar, roubar e destruir. E quando no Jardim do Éden a Eva foi tentada e daí comeu o fruto da árvore do bem e do mal, e deu ao seu marido, que era Adão,
para comer também, os dois foram expulsos do paraíso. Então nós temos aí uma imagem muito forte de que houve uma ruptura, uma separação. E essa separação foi exatamente a separação do relacionamento entre Deus e o homem. E esse relacionamento passou a ser conflituoso. As imagens são criadas e muitas vezes nós temos imagens criadas pela religião. Porque a religião, um conjunto de crenças e princípios e dogmas criados por homens, na verdade. Toda religião, ela teve um homem no qual começou tudo. Por quê? Porque em Jesus mesmo não começou religião. Jesus não começou religião nenhuma. Muito menos Deus. Então, o que nós temos é em cima de tudo isso que está escrito, uma geração de ideias e de simbolismos, de significados que somente nasceu dentro da própria mente humana. E como a nossa mente humana, no momento da queda, ela decaiu de vibração, então nós estamos sempre, o tempo todo, vibrando nessa frequência menor. De maneira que muito raramente nós podemos acessar essa frequência mais espiritual mesmo, essa frequência verdadeiramente espiritual. A religião, ela ficou baseada nisso e teve assim bastante interferência humana dentro dos princípios religiosos, dentro dos dogmas religiosos, dentro dos interesses religiosos. Por quê? Porque desde quando os primeiros apóstolos morreram, isso lá pelo ano 100, 90, 100, cento e pouco, já não tinha mais nenhum dos apóstolos que conviveram diretamente com Jesus. Então eles, depois do ano 70, Jerusalém foi invadida pelo Império Romano e foi totalmente destruída, inclusive o templo dos judeus. E nisso os judeus foram dispersos pelo mundo, a chamada diáspora, né? Então, nesse tempo, os judeus, e inclusive os judeus cristãos, foram dispersos por toda a Europa, por toda a Ásia, e foram para outros lugares. E com isso já houve uma grande dispersão também nesse movimento que começou junto com o próprio Jesus ali em Jerusalém. E além disso, o interesse do Império Romano em fazer com que aquela religião nascente que estava arrebanhando várias pessoas, milhares de pessoas, e era um movimento novo, e quando já bem no começo ainda, lá pelo século 2, 3, já havia esse interesse político em cima da religião, de maneira que um Constantino, imperador romano, foi que fez essa junção de interesses, e com o Concílio de Nicéia ajustou-se os interesses religiosos com os interesses políticos, de maneira que a religião cristã, o cristianismo, passou a ser a religião oficial do Império Romano. Então, com isso, criou-se a Igreja Apostólica Católica Romana, né? E essa igreja já era assim uma igreja que já não tinha mais a mesma fidelidade daqueles primeiros cristãos. E foram sofrendo distorções, e as distorções foram muito grandes e duraram muito tempo, até que com o iluminismo, com o desenvolvimento da ciência
lá pelo século XVIII, XIX, que o homem daquela época acordou para essa grande associação entre igreja e Estado. Então criou-se o Estado laico, quer dizer, o Estado é Estado e a igreja é outro departamento. Com isso também houve muita separação entre o que é espiritual e o que é material. Então nós sofremos muitas distorções durante todos esses séculos, esses 2000 anos, né, depois de Jesus. E o que nós temos hoje? Nós estamos vivendo o limiar de um novo tempo, do terceiro milênio. Nós já estamos começando o terceiro milênio, e nesse terceiro milênio todas as coisas estão convergindo para que as próprias escrituras dizem da vinda pela segunda vez do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo virá para a terra novamente uma segunda vez, e aqui ele vai instalar o seu reino. É assim que está escrito. Eu sei que houve muita coisa e tem muita historinha, muita crença em cima de coisas, por exemplo, que a igreja vai ser arrebatada, que não vai passar pela grande tribulação. São várias hipóteses e várias vertentes, né, que na verdade são formas de pensamento que uns têm e desenvolvem aquilo, influenciam várias pessoas, outro desenvolve outra e envolve outras tantas milhares de pessoas por uns tantos anos, de maneira que nós temos hoje vivendo isso. E o que nós vemos nas escrituras, especialmente estudando Paulo, como nós já dissemos no último vídeo, é que o terceiro milênio, que é o tempo em que haverá a instalação desse reino dos céus na terra. A terra vai ser absolutamente estremecida em seus princípios. Por quê? Porque desde que houve a queda, o que nós estamos vivendo? Vivendo a influência e sob a jurisdição emocional e mental do nível de consciência humana. Então nós não temos na Terra ainda uma vibração suficiente para estarmos no nosso espírito. E nós já vimos aqui nos nossos vídeos que nós somos corpo, alma e espírito. E nós, quando fomos criados por Deus, Ele nos criou o espírito e depois fez um corpo, soprou nesse corpo e nós nos tornamos alma vivente. E com Jesus nós entendemos na nova aliança justamente isso, que durante a queda houve essa ruptura e que com Jesus Ele vem vivificar o nosso espírito. Então nós vemos lá em 1 Coríntios 15, 45, onde Paulo fala que o primeiro Adão era alma vivente e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. Então com Jesus Cristo nós temos a oportunidade de reaver aquilo que nós perdemos no Éden, aquilo que nós perdemos com a queda. Jesus Cristo é um ser que não caiu, ele não sofreu a queda como nós sofremos. Então ele é o único que pode nos ativar em nós esse espírito segundo a maneira que Deus nos criou. Então isso é muito importante para nós nesse tempo, porque é um despertar de uma nova consciência, onde nós vamos ter percepções nesse sentido, de percebermos todas as coisas de uma forma bem diferente do que as próprias religiões criaram para nós. Essas ideias, essas imagens, esses simbolismos religiosos vão deixar de existir, não vão fazer mais sentido. Por quê? Porque o que é verdadeiramente espiritual não tem nada a ver com a nossa mente humana, está acima disso.
e está no nosso espírito. Nosso espírito não é a nossa, não tem, né? Essa nossa inteligência que nós conhecemos é uma inteligência cognitiva referente à nossa alma. Mas a inteligência do Espírito é uma inteligência crística, é a própria inteligência de Cristo. Então é nesse nível de vibração que nós vamos ter de estar no reino dos céus. E isso vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma que não foi como entendida até hoje. Né? Nós estamos agora que nós estamos entrando nessa percepção. E isso que vai acontecer, que vai precisar acontecer. Todas essas dogmas e normas religiosas, elas foram baseadas no nosso comportamento, de tal maneira que nós tínhamos que crer que nós servíamos a um Deus humanizado, porque esse Deus tinha raiva, esse Deus tinha ciúme, esse Deus tinha raiva de nós, ele nos expulsou do paraíso, ele nos castiga, e isso não tem nada a ver com realmente com a nossa percepção espiritual, ou seja, dentro da nossa consciência espiritual unificada com Deus, não existe nada disso. É tanto que quando Jesus vem à Terra, embora ele tenha vivido aqui conosco, ele sempre se manteve espiritual. E toda a fala dele demonstrou que ele era absolutamente espiritual. E é isso que é possível. Mas para o homem não é. Por quê? Porque o homem é caído mesmo. O homem perdeu essa capacidade. Mas em Cristo nós temos esse novo mover espiritual dentro de nós. É um avivamento do nosso próprio espírito. E esse vai ser o avivamento do terceiro milênio. O avivamento para o reino dos céus. O avivamento dentro das nossas próprias consciências. Aqui também nós já vimos o texto de Jeremias 31 a 33, onde fala dessa nova aliança, onde essa aliança vai ser colocada, essa percepção com nova consciência vai ser colocada no nosso coração e na nossa mente, mas na nossa mente espiritual, e vai ser uma nova aliança, uma nova concepção. E é quando Paulo também fala em Romanos 12:2 que aquele que está em Cristo, né, ele sofre uma mudança, uma transformação. Ele passa de uma pessoa que ele era para uma nova pessoa, transformada no seu entendimento. E quando nós vimos que as religiões se basearam nos nossos comportamentos, nós deveríamos fazer tal coisa para entrarmos no reino dos céus. Nós deveríamos fazer assim para entrarmos no reino dos céus. Para sermos aceitos por Deus, fazer assim, assim, assado. E nisso nasceu a hipocrisia religiosa, né? Que os religiosos, os sacerdotes que ensinavam o povo a fazer tal coisa, eles mesmos não faziam. E o próprio Jesus se irritava com isso, com a hipocrisia dos religiosos, os chamando de hipócritas, de sepulcros caiados. Então, assim, o que nós vimos é que, na verdade, Deus, ele nos ama desde que ele nos criou. Então, assim, na eternidade, nós já éramos de Deus, muito antes dele nos colocar dentro das barrigas, dos ventres, né, das nossas próprias mães. Então, nós já temos em Deus essa filiação. Nós já somos filhos, criaturas de Deus, mas em Jesus Cristo, com a aliança de Jesus Cristo, nós temos uma nova percepção e a nossa conexão com o próprio Deus. Ela realmente se reconecta. Nós nos reconciliamos, de maneira que aquele que era chamado pecado em nós, ele é totalmente banido, ele é totalmente dispensado.
E aí entra a graça de Deus, o perdão de Deus e o amor de Deus. E nós entendemos que, hoje, nós entendemos isso, que não tem algo que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E também não há algo que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Porque Deus nos ama desde a fundação do mundo. Desde antes, como eu falei, de nos colocar no ventre das nossas mães. E como esse amor de Deus, que é absolutamente assim incompreensível no nível da mente humana, nós só vamos conceber isso quando nós mudarmos e formos transformados no nosso entendimento, no entendimento das coisas. Por isso que a religião não salva ninguém. A religião é, na verdade, um conjunto de pensamentos e de maneiras de fazer, de maneiras de pensar relativas à mente humana. Não é um caminho que nos leva verdadeiramente à casa do Pai como nós éramos. Para estarmos na presença de Deus, para estarmos de novo na casa do Pai, nós só precisamos entender que, como Jesus diz, e Ele, como nosso irmão mais velho, o nosso irmão primogênito, Ele nos religa a Deus. Então, através de Jesus, como diz em Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Por quê? Porque através de Jesus Cristo nós levantamos essa nossa vibração, saímos dessa vibração e dessa condição de mente humana para estarmos numa condição mais elevada, mais ampliada, onde nós estamos em unidade com o próprio Deus. E aí, tudo que nós fizemos, na verdade, aqui na Terra, de certa forma, foi assim uma grande ilusão. Nada disso aqui terá significado no reino dos céus. Nós deveremos deixar tudo isso. E esse grande desapego é importante para que nós possamos transformar a nossa mente. Enquanto nós nos estivermos apegados àquilo que é dentro da mente humana, nós estamos dentro do nível da mente humana. E à medida que essa mudança de percepção e essa nova consciência vem atingindo o nosso, expandindo o nosso espírito, a nossa capacidade de perceber, essa percepção nova, essa consciência crística vai entrando em nós. E isso aos poucos vai acontecendo e já está acontecendo na Terra. E os religiosos, eles ficam loucos com isso. Porque tudo isso todos esses valores da religião, como templo, como o que fazer, como dogma tal, liturgia tal, isso tudo vai cair por terra. Por quê? Porque isso, nada disso tem a ver com Deus. Isso aí tem a ver com o homem, e principalmente com o homem que queria dominar outros homens. E no reino dos céus, ninguém domina nada. Absolutamente, nós estamos debaixo da mão de Deus. E é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo que comandam todas as coisas. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Então esse novo patamar de pensamento, de percepção e de comunhão com Deus e de relacionamento será o reino dos céus. E no reino dos céus vai ser assim. Então as pessoas, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos vendo as coisas serem transformadas, serem mostradas, serem mudadas, e aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam, os que resistem, tudo está sendo mostrado agora, para que realmente isso aconteça. Então nós vamos hoje terminar com esse nosso vídeo. Eu quero assim muito agradecer a todos que me apoiam, que me ouvem, agradecer a minha audiência, e convidar você para o nosso próximo vídeo.
Muito obrigada e até o próximo.